Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir o nosso programa. Nós estamos começando a gravar mais um programa da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Eu e o Pedro Aranha estamos aqui para receber mais uma convidada dentro daquele nosso espírito, né, de fazer o debate sobre a pandemia dentro de uma perspectiva ambientalista, né, colocando a pandemia do Covid-19 no contexto ambiental. Afinal de contas, essa pandemia ela não é um raio num céu azul, né? Ela é mais um capítulo da falência, né, do colapso desse modelo de desenvolvimento industrial capitalista absolutamente destruidor da natureza, né? E com esse objetivo de fazer o debate da Covid-19 de um ponto de vista ambiental e, evidentemente, também humanitário, sempre, né? A gente está fazendo um esforço para trazer as vozes dos povos indígenas, as vozes da Amazônia, para virem conversar aqui com a gente num programa que é visto principalmente por pessoas aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas também vamos trazer, levar esse debate, né, para o país inteiro. Então, hoje, nós estamos recebendo uma jovem ativista indígena, a Chay Suruí, né? Eu coloquei aqui no modo galeria, né, para vocês verem o Pedro Aranha aqui com a gente, a Chay Suruí, né, que é uma jovem mulher ativista do povo Paité Suruí, em Rondônia. Né? E nós queremos não só, né, dar a voz aos povos indígenas, aos povos da Amazônia, mas também, né, ajudar a dar visibilidade, a dar voz, né, para lideranças jovens, mulheres, né, dessas populações, dessas comunidades. Né? Então, Pedrão, tudo bem contigo? Obrigado mais uma vez. Você está ajudando aqui na quarentena ecossocialista e libertária. Tudo tranquilo, Cinco. Queria também dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas e todos. Dizer que é sempre muito tentador estar aqui contigo e sempre com liderança falando sobre as questões ambientais. E hoje é muito especial, né? Porque a gente está uma ativista que não quer ser chamada de liderança, mas já é uma força, uma potência na luta socioambiental brasileira, e é muito bom ter você aqui, Chay. Muito bom mesmo, muito bom. Assim, uma honra, assim. É porque assim, essa aí é daquelas que a gente viu crescer, então a gente sente muito orgulho, né? Desde pequena e fica grande, é maravilhoso. Assim. Eu me sinto meio tio. Obrigado, Pedrão. Chay, muito obrigado por você topar participar dessa conversa aqui com a gente. Eu queria que você, primeiro, quero dizer o seguinte, que isso aí que o Pedrão falou de você não querer ser chamada de liderança e de ativista, para mim já é um bom sinal, viu? Já comecei a gostar de te conhecer. Chay, eu queria que você começasse se apresentando aqui para a gente, mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Eu queria que você apresentasse, falasse um pouquinho da sua militância na luta da causa indígena. Oi, gente, vocês estão escutando? Sim. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, de vocês para estar participando, porque a gente sabe como é cada vez mais importante e necessário, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né? E é muito importante pessoas que estejam dispostas a escutar nós, povos indígenas, e nós, pessoas jovens mesmo, né?
escutar as mulheres jovens das comunidades. Então, tipo, primeiramente, obrigado, né, por esse convite. E eu queria dizer, né, que esse assunto também de mudanças climáticas, ele se faz muito importante, principalmente nos tempos atuais, pois ele é um assunto que ele não vai atingir somente a nós, povos indígenas, mas vai atingir a todo mundo, a toda a população, né? Mas principalmente para nós que estamos lá na base, né? Estamos lutando. E por quê? Porque a gente está lutando contra a destruição da floresta, estamos lutando pelos nossos territórios, né? E isso está completamente ligado com a questão do clima, né? E com as nossas vidas, com a vida, com todas as vidas, né? E hoje nessa luta vou vir falar do papel importantíssimo que a juventude está colocando, que a juventude ela está com um papel cada vez mais importante, e ela está cada vez mais presente nessa luta, né? Eu trabalho na Canidé, que é uma associação que trabalha com povos indígenas aqui de Rondônia, né? Como foi dito, eu sou ativista do meu povo, o povo Paité Suruí. Enfim, eu acho que é de conhecimento geral que as principais áreas que são preservadas hoje em dia são as áreas que têm a ocupação indígena, são terras indígenas, né? Isso não é uma mera coincidência, né? Isso acontece porque nós estamos lá diariamente lutando pela preservação das nossas terras, das nossas vidas, do nosso lar. E a juventude está cada vez mais presente, como eu disse. Por exemplo, hoje em dia, nós temos lá no povo Uruauau, o presidente da associação é um jovem. Ele é um jovem e está na luta. Ele de fiscalização das terras indígenas. E agora, em sua maioria, quem vem fazendo essa fiscalização são os jovens também, né? Que estão fiscalizando as suas próprias áreas, suas próprias terras indígenas. Obrigado, Chay. Um prazer muito grande estar te recebendo aqui com a gente. Eu queria te perguntar um pouco assim sobre o que mudou nos últimos anos. Porque é evidente que a gente tem uma longa história de genocídio e de massacre, né, de sequestro, tanto das populações originárias, né, do nosso território, como dos africanos que foram sequestrados e trazidos para o nosso território. Eu acho, inclusive, que o comportamento de muita gente nessa pandemia, inclusive do presidente da República, mas de muita gente se explica por essa nossa origem, né? O Brasil tem uma origem no genocídio. Então, na cabeça de muita gente, é mais um genocídio que vai se praticar contra o nosso povo, deixando essa pandemia atingir o povo de maneira descontrolada, sem os governos estarem agindo da maneira que agiram. Então, a gente tem uma longa história de genocídio. Só que eu imagino que a situação deve estar bastante chocante, né, para as populações indígenas brasileiras, porque a gente viu, vamos dizer assim, 2 degraus da escalada, né, da violência, do genocídio, serem subidos muito rapidamente. Né? Por quê? Com a ascensão do governo Bolsonaro, não que outros governos estivessem agindo corretamente, mas a gente passa a ter um governo que é esse. Não, acho que uma característica muito
diferente do Bolsonaro, não é exatamente ele ser um genocida, é ser um genocida que não esconde, né? Que faz discurso de ódio o tempo todo, que fez a sua carreira política de 30 anos fazendo discurso de ódio contra as minorias, contra os povos originários. Um dos discursos dele, muito debatido na época da eleição, falava dos quilombolas assim como animais, né? Falando em peso de arrobas. E a gente viu naquela reunião ministerial o ministro do Meio Ambiente falando claramente de uma tática de destruição do meio ambiente, né? E não de defesa, de preservação do meio ambiente. Então, esse foi um degrau que eu imagino, né, que tenha feito diferença na vida dos povos indígenas brasileiros. E agora veio a pandemia, né? E a pandemia com um governo desse tipo, né? E boa parte das ações, das políticas públicas referentes aos povos indígenas são federais, inclusive, né? Porque envolvem diretamente a FUNAI, né? Então, imagino que se para algumas populações ainda pode ter um prefeito e um governador fazendo uma política diferente da do Bolsonaro, melhorando um pouco a situação, quem tem uma relação mais direta com o governo federal certamente deve estar sofrendo mais, né? Então, eu queria ouvir um pouco a sua impressão, Chay, sobre esses últimos anos. Eu tô imaginando errado que esses 2 degraus foram impactantes para a vida dos povos indígenas, né? O governo Bolsonaro e a pandemia. Olhando daqui, eu tenho essa impressão, mas eu queria escutar você sobre isso. Não, eu concordo com você. E esse é um medo mesmo que a gente tem, né? De que aconteça de novo mais um genocídio, né? O genocídio que já aconteceu quando tivemos o contato. Por exemplo, o meu povo, quando aconteceu o contato, eram 5.000 pessoas. Depois do contato, foi diminuído a 250 pessoas apenas. E isso é a história que o meu povo conta, isso não está nos dados oficiais. Né? E esse é um medo que a gente vem tendo de que isso se repita, né? Ainda mais porque a gente sabe que os povos indígenas, eles não têm sistema imunológico para as doenças respiratórias. E nem para essa doença, que é o Covid-19, que é uma doença que a gente está vendo que está fazendo aí. Então, e a gente não tem educação, a gente não tem saúde, né? A gente não tem um sistema de saúde, o sistema de saúde indígena é sucateado, totalmente sucateado. E já chegou nas aldeias, né? O Covid já chegou nas aldeias. Aqui em Rondônia a gente já tem 2 casos de óbito de indígenas por Covid-19. E eu acho que sim, que a gente está na luta aí há mais de 500 anos, né? Mas com esse governo se piorou sim. A gente teve uma pior, porque é o que você disse, ele não tem medo de falar, de ser preconceituoso e de dar discurso de ódio. Por exemplo, antes tinha invasão. Sempre teve invasão na terra indígena. Mas depois que o governo Bolsonaro começou, as invasões aconteciam e aí os invasores olhavam para nós indígenas, na nossa cara, e falavam assim, agora pode, porque o presidente está falando que a gente pode entrar sim, que a gente pode pegar a terra de vocês sim. Ou seja, a palavra dele era um aval para as pessoas invadirem, destruírem as nossas terras, né? E no mês de abril, a gente teve a morte de um jovem do povo Uruauau, que fazia o monitoramento da terra, assassinado, né? A gente ainda não sabe o que aconteceu, mas a gente já sabe que ele foi assassinado. E ele fazia o monitoramento da terra. E tudo isso com o quê? Com esse governo genocida, esse governo preconceituoso, antiambientalista e anti-indígenas, que ele já deixou muito claro, e os ministros
dele também, dizendo que eu não concordo com esse, eu não gosto, odeio esse termo povos indígenas. Isso é uma fala racista. Isso é uma fala racista. E aí a gente vê cada vez mais ataques aos povos indígenas. E não dá para dizer que isso não é um reflexo do chefe maior do Estado que está falando. As pessoas se sentem confortáveis para serem preconceituosas, sabe? Por exemplo, eu falei para vocês que ontem participei de uma live e durante a live claramente teve ataques, sabe? As pessoas, elas parece que esse governo ele deixa as pessoas confortáveis, né? Ele dá esse aval para as pessoas terem ainda mais preconceito contra os povos indígenas, né? E aí a gente tem um governo, né, fascista, que eu acho que foi comentado na live de ontem, que um servidor da FUNAI, ele está intimidando os indígenas para que eles não façam a fiscalização na terra deles, né? E se o próprio servidor da FUNAI está falando isso, em quem que a gente vai confiar, né? Que está indo contra os próprios indígenas, está indo com que eles andem na sua própria terra, que eles fiscalizem, né? Isso é tudo um reflexo desse governo também. A gente está cada vez pior, sabe? E a gente está com medo. E agora a gente não tem que se preocupar com invasão, a gente tem que se preocupar com invasão, com madeireiro e tem que se preocupar com a doença. Por quê? Porque madeireiro, grileiro, não fica de quarentena, né? Enquanto isso, não está tendo fiscalização. Me parece, Chay, que tem pelo menos duas vulnerabilidades importantes para a gente destacar em relação aos povos indígenas e à Covid, né? Um deles, você falou aí na sua intervenção, né, sobre a questão biológica mesmo, né, da capacidade imunológica dos organismos. Isso não é muito complexo, tem gente que tem uma certa dificuldade de entender, principalmente quem acha que a Terra é plana tem mais dificuldade, porque a população humana ela tem mais ou menos 300 mil anos. O Pedro é biólogo, me corrija aí se eu estiver errado, né? E as populações das Américas têm alguma divergência, né, em relação a quando chegaram nas Américas, se foi há 15, 30, 40 mil anos, mas, em todo caso, foi uma população que ficou durante pelo menos 15 mil anos isolada biologicamente das populações do resto do planeta, que, tirando, né, os australianos, as índias do Pacífico, que também tinham uma situação semelhante com a da população da América, eles ficaram trocando micro-organismos durante esse tempo todo, né? O mar Mediterrâneo ele era uma baía quase, né, para aquelas civilizações, a Europa, a África e a Ásia se comunicam por via terrestre, né? Trocaram cultura, pessoas e doenças. Quando os europeus chegam na América, a população que estava aqui não estava, né, protegida por essa troca toda de micro-organismos e tal. Só que isso só tem 500 anos. Se a gente for pensar em termos biológicos, né, e uma parcela da população indígena, inclusive, se isolou várias vezes, né? Tem vários grupos étnicos que, como estratégia de sobrevivência, fugiram do contato com o homem branco, né? Foram se isolar. Vários dos grupos isolados hoje não é que estiveram a vida inteira isolados, né? Uma parte desses grupos fugiram do contato há 100, 150 anos atrás. É mais ou menos assim que eu entendo a história. Você me corrige aí também se eu estiver errado, né? Então, tem populações que o contato tem 50 anos, tem 30 anos, né? Tem outras que vão fazer contato ainda, né? E esse contato não é a mesma coisa que morar na zona urbana do Rio de São Paulo, por exemplo, para a gente pensar em troca de micro-organismos entre as populações. Então, ainda existe uma vulnerabilidade biológica dessas populações que são mais sensíveis, né,
a essas doenças respiratórias, como você falou, né? E também a outra vulnerabilidade importante diz respeito à infraestrutura da saúde pública brasileira, né? A saúde no Brasil é muito desigual, né? A gente, inclusive, um dos primeiros crimes do governo Bolsonaro foi provocar a saída dos médicos cubanos, né, que em vários lugares do Brasil ficaram sem médico, né, porque não tinham médico antes do programa dos médicos cubanos e ficaram sem médico de novo, né, depois da saída. Isso não precisa ir para o interior do Brasil, não. Está na região metropolitana do Rio de Janeiro, tem posto de saúde, tem unidade de saúde, né, em regiões periféricas, né, que tem dificuldade, né, de ter médicos dispostos a trabalhar naqueles postos, que desde a saída dos cubanos ficaram sem médicos, né? Então, eu só queria... Vou passar a palavra para o Pedrão, porque o Pedrão, como sempre, está ansioso para falar, para fazer a participação dele, né? Isso é muito bom, aliás. Mas eu queria fazer esse comentário para chamar a atenção, né, que a gente, quando fala do Brasil, a gente precisa, né, vamos dizer assim, entrar nas complexidades, né, da nossa população. A nossa população não é hegemônica, não é igual e não enfrenta a pandemia da mesma forma. Fala aí, Pedrão. Obrigado mais uma vez. Você está colaborando aqui com a nossa quarentena. Bom, eu vou fazer uma comparação quando vocês falam dessa variabilidade genética que nós temos, né? Assim, porque é uma variação isso, né? A imunidade deles, de certos povos, ainda não foi feita igual é a nossa imunidade aqui no Rio de Janeiro, que é exposto a todo tipo de micro-organismo, né? A mesma coisa acontece com a floresta. Se a gente pensar a floresta, quando você fragmenta a floresta, porque é tão necessárias as conectividades na floresta, né? A gente chama de corredores ecológicos. É porque quando você fragmenta essa floresta, você cria um problema seríssimo, porque a floresta começa a perder o grau de diversidade genética que ela tem, entendeu? Porque começa poucos a se relacionarem e aí a fragmentação acontece. É o que acontece com nós, povos. Quer dizer, eu não muito, né? Porque eu sou filha que veio de fora, então o meu genoma é de lá, né? É da Ásia e da Europa. Então, mas não era isso que eu queria falar, né? O que eu quero falar com você, Tchai, que eu acho que é uma das coisas que eu acho que é mais importante, assim, que é primeiro aproveitar você estar aqui com a gente, é falar um pouco de como foi essa tua experiência de estar na COP, sabe? Do papel da juventude para essa do clima, sabe? De luta climática. Como você vê essas estratégias de articulação da juventude, né? Esse grupo da Greta, aqui no Brasil acontecendo os processos das coalizões climáticas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim desses processos que você vê da juventude entrando na luta climática. A gente não pode hoje nem chamar isso de mudanças climáticas, né? A gente está vivendo emergências climáticas. Então, assim, eu acredito que a Covid, isso aí, eu não sou um pesquisador, a minha militância no movimento ambiental me diz que essa pandemia que a gente está vivendo é a primeira grande etapa das emergências climáticas que ainda vão por vir, sabe? E aí eu queria que você falasse do papel da juventude, mais do que tudo, da importância da juventude, mulheres indígenas falando sobre isso, e principalmente lideranças da Amazônia falando para nós do Sudeste da Amazônia, e não nós do Sudeste, dizendo como vocês devem defender a Amazônia. Então, eu participei da COP, né, 25, no ano passado. Foi a primeira vez que eu fui, a convite da PIB, né? Eu fui com a delegação que foi a delegação com mais participantes
de todas as COPs, participantes indígenas, o que foi muito legal. E foi também, teve mais mulheres, né? A gente tinha muito mais mulheres do que homens na delegação, isso foi muito legal. E lá eu fui representando a juventude, né? Juventude indígena, aqui da Amazônia. E eu conheci o pessoal do Engajamundo, né? Que é uma organização de jovens que lutam pelo clima. E aí a gente já está até conversando de tentar trazer ou criar um núcleo aqui, né, em Rondônia, porque aqui ainda não tem. Eu acho que o único lugar no norte que tem é no Amazonas, né, não tenho certeza. Mas essa questão da juventude, ela se faz cada vez mais importante, né? Porque a gente fala, a juventude ela vai ser o nosso futuro. Só que a juventude ela já não é mais o nosso futuro. A juventude é o nosso presente, né? A gente já está aqui no presente, a gente já está na luta, né? Tanto a juventude indígena, quanto a juventude negra, quanto a juventude das favelas, todas as juventudes e todos no mesmo objetivo, né? Eu fiz uma live também com o pessoal do Engaja, que foi exatamente sobre a questão da juventude nas mudanças climáticas, né? E por quê? Porque a gente que está sofrendo na pele, a gente que está lá na base, né? Vendo o que essas emergências, como você disse, porque já não são mais mudanças, né? Porque as mudanças ficaram já para o passado, né? Porque quando a gente não mudou, quando a gente deveria mudar, né? E agora a gente já está nas emergências mesmo e a gente já está sofrendo as consequências disso, né? E o que a gente pode fazer agora é tentar minimizar as consequências disso, né? Tentar minimizar isso. E a juventude está aí, né? Eu estou formando uma rede, né, de juventude indígena aqui, tentando formar uma rede de juventude indígena de Rondônia, para colocar principalmente essas pautas e essas lutas que são muito importantes, né? Como as mudanças climáticas, como a voz dos indígenas, né? Que é como você disse, a voz que precisa ser ouvida é a nossa, porque a gente está aqui passando, né? A gente que porque geralmente as pessoas dão mais valor quem está aí no Sudeste, quem está aí no Sul, mas quem realmente sabe o que está acontecendo, o que passa, somos nós. E eu vejo esse crescimento, essa fome também da juventude de querer lutar também, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Não sei se vai ter, acho que não sei se vai ter COP esse ano, né? Vamos ver. Acho que não, né? Mas a gente tem que encontrar outros meios de continuar nessa luta, né? E aí eu espero que as pessoas que estão assistindo levem essa reflexão também, escutem mais os jovens também. Escutem os jovens indígenas, escutem o que os jovens, a população negra jovem tem para dizer, escutem o que nós jovens temos para dizer, né? Porque às vezes a gente pensa, essa pessoa é muito nova, tem muita coisa para viver ainda. Mas nós jovens também temos muito que ensinar. Com certeza. E também tem uma questão que eu acho muito importante. Eu comecei a minha militância política no movimento de juventude também, fazendo movimento estudantil. A Pedrão me conhece desde essa época. Em 88 eu comecei a militar no movimento estudantil aqui do Rio. E a gente discutia muito, né, o papel da juventude na política. Ele tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos nessa época. E a gente discutia muito o papel do jovem na política. E uma característica que a gente identificava, que a gente achava interessante, é que
quando a gente fica mais velho, a gente começa a ter a memória das lutas, dos processos, da vida como ela era, o que mudou, o que não mudou. Às vezes isso vai dando um certo comodismo, né? No tempo da ditadura militar era pior. Você aí está todo revoltado porque você não viveu o machismo no meu tempo. No meu tempo é que o machismo era forte. Só que o jovem, ele está chegando no mundo, ele não quer saber se o que mudou, o que melhorou, ele quer saber o que vai melhorar, o que tem que mudar ainda. Então, acho que a juventude ela tem, né, uma energia para jogar para frente, né? Agora, é muito importante, né, esse diálogo, né, geracional, porque a juventude, essa energia da juventude também já foi mobilizada para o fascismo e vem sendo mobilizada aqui no Brasil. Né? Existiu uma presença muito forte da juventude nos movimentos fascistas do século XX, né? E há também uma mobilização nesse momento. Né? Em todo mundo se mobilizam jovens para entrar nas fileiras da extrema-direita. Né? Então, às vezes eu fico muito preocupado aqui no Brasil, que tem uma turma que me parece que está achando que se esconder embaixo da cama vai evitar que os bolsonaristas entrem na casa dele para procurar ele debaixo da cama. Né? O governo Bolsonaro, na minha opinião, o Bolsonaro, pessoalmente, e o seu governo, tem um projeto autoritário. O Bolsonaro nunca disfarçou isso. Ele sempre defendeu que a ditadura é o melhor método de governo, que o período da ditadura militar foi o melhor período da história do Brasil. Né? Então, a gente está num momento em que, ao contrário, né? A última coisa que a gente pode fazer é deixar só a extrema-direita disputando essa capacidade combativa da juventude. Né? Não. Né? Os setores progressistas, os democratas, a esquerda, os socialistas, os ambientalistas, todos aqueles que, né, têm como aspiração não a morte, mas a vida, né, precisa reconhecer a força, a importância, o papel que a juventude desempenha na história política da humanidade, né, e dar toda a força, todo apoio para a mobilização dos jovens. Chay, fala um pouquinho para a gente. Eu gostei muito do Pedrão trazer a conversa para esse lado, porque aí a gente também tem uma conversa mais esperançosa. Pelo menos para mim, quando a gente fala de luta, de mobilização, de organização, é de onde vem a minha esperança. Né? Eu acredito mesmo na capacidade dos povos de conseguirem se organizar e impor, né, uma conduta para o planeta que seja de respeito à vida, tanto a nossa como a das outras espécies. Então, quando o Pedrão fala, né, da luta, da militância, mas ele falou um pouco, ele puxou um pouco para o lado da sua articulação com outros movimentos, inclusive internacionais. Se for possível, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho de base de vocês. Como é que se articula, né, a juventude indígena no território de vocês? Né, as organizações que vocês têm, como é que são os encontros, quais são as pautas, né? Quais são as demandas principais, o que os jovens indígenas querem dizer para o mundo, essencialmente também. Na verdade, jovens indígenas, a gente já nasce nessa luta, né? A gente nasceu, está na luta, e é como eu disse, a juventude ela vem cada vez se colocando mais no movimento e pegando esses papéis. Por exemplo, eu disse que a organização do povo Uruauau, o presidente hoje é um jovem, né? Durante a pandemia, a gente está fazendo, a Canidé está com uma campanha, né, para entregar cestas básicas e cestas com materiais de higiene, e quem que está fazendo essa articulação para entregar para os mais velhos, levar nas aldeias e tudo mais? São os jovens. Até porque, né, a gente ainda é mais forte, né? Quem que vem fazendo esse monitoramento nas terras indígenas? É os jovens. E a gente está cada vez se conectando mais como juventude, né? As nossas pautas
são as pautas do próprio povo indígena, né? Claro que a gente tem nossas pautas como juventude mesmo, mas as nossas principais pautas são ainda as pautas do nosso povo, demarcação já, né? É saúde, é educação que não chega lá nas aldeias, por exemplo. Na aldeia a gente só tem até o fundamental. Para ir fazer o ensino médio, o jovem indígena ele tem que sair, ir lá para a linha, entendeu? Se deslocar da aldeia e ir lá para a linha. Se ele quer fazer faculdade, ele tem que ir para morar na cidade, né? E aí, como é que o jovem faz isso? Se ele nunca morou na cidade sozinho, se ele não tem currículo, né? Porque ele trabalhava na aldeia, né? Esse trabalho não serve na cidade. E aí ele não tem como se sustentar, porque ele não tem mais a roça dele, com a família dele, né? E a juventude que está nas universidades é uma juventude também que está se organizando bastante, porque nós somos a juventude que a gente está lá, está vendo também o movimento do próprio movimento estudantil. Também já fiz parte, já fui presidente de centro acadêmico, né? E a gente está tentando alcançar também esses espaços, né? Porque não é aquela coisa de pensar que o indígena ele tem que falar só sobre sobre essas coisas que eles estão passando. Não, a gente tem que começar a nos colocar e estar em todos os espaços, né? Tem um presidente do movimento estudantil indígena, ter um indígena, isso é uma pauta que a gente luta como movimento, como juventude, ter indígenas nas faculdades, em todos os cursos, sabe? Ter o indígena fazendo medicina também, que é um curso muito cobiçado, né? Mas ele fazendo qualquer coisa que ele queira, por exemplo. Tem muito indígena artista. Ele vai lá, então, sabe? E que a gente esteja em todos os espaços como voz indígena, falando. E aí, Pedrão, quer voltar para a conversa? Você parou? Você tinha terminado, Chay? Eu não queria te interromper, não, porque eu achei que você tinha terminado. Acho que eu vou me lembrar aqui se tem mais coisas para falar, mas acho que é isso por enquanto. Tá. Desculpa se eu te atrapalhei. Pedrão, quer voltar para a conversa, Pedrão? Quero, né? Vou tirar o óculos aqui porque está fazendo muita sombra. Fico melhor sem óculos também. Eu falando dessa história da juventude, assim, eu comecei no movimento ambiental muito cedo, sabe? Com 16 anos. E comecei na campanha para salvar baleias, sabe? Coletando assinatura de um abaixo-assinado na escola para criar o Santuário de Baleias do Atlântico Sul, que só foi criado em 86. Isso é 1981, sabe, Tchê? E assim, eu quando fui jovem no movimento ambiental, a gente era tratado como um nada, sabe? Só que hoje, nós que fomos tratados como nada, temos um respeito muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão das lideranças do Sul, né? Das lideranças da Amazônia, e essa questão das lideranças do Norte, e esse protagonismo que a gente consegue ter, que o Sul não consegue ter nessa temática. Você consegue me entender o que eu estou te falando? Mais ou menos. Mas porque assim, eu queria que os jovens do Brasil que tivessem esse protagonismo mundial da luta climática. Eu não tenho nada contra a Greta, não estou falando aqui mal da Greta em nenhum momento. Eu acho a Greta fantástica. Acho que a Greta criou um alerta muito importante. Só que esse alerta ele já é feito há muito tempo e por líderes no Brasil há muito tempo. E assim, sua mãe foi uma liderança jovem, eu,
E agora, assim, eu acho que esse protagonismo de vocês é muito importante, assim. É isso. Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim, eu também, eu gosto muito da Greta, né? Ela começou o protesto dela sozinha lá, né? Indo todo protestar sozinha. E aí ela acabou virando isso que hoje a gente vê que é o fenômeno Greta, né? Mas é exatamente isso que você disse. O que a Greta fala, tem muito jovem falando aqui há muito tempo, né? Gritando e sofrendo e por essas mesmas coisas. Daí, por que a Greta acabou virando um fenômeno? E as pessoas que estão aqui, os povos que estão aqui na base, não alcançaram isso, é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Porque talvez também nós estamos dando muita voz para alguém que está distante da gente e acaba esquecendo de dar voz para as pessoas que estão aqui, né? Para os jovens aqui do Brasil, que estão falando isso há muito tempo, que estão lutando, que estão na base, fazendo o trabalho de base mesmo. Começar a escutar essas pessoas, a dar voz para elas também, e para que talvez um dia a gente consiga também chegar a esse fenômeno que é a Greta, né? E aí eu coloco uma reflexão também, que eu não sei se vocês viram, que uma revista, né, colocou um recorte de ativistas, né, de vários países, e aí cortaram uma das ativistas. E ela era a única negra, né? Ela era a única negra, né? E a bichinha estava no canto. E aí depois se desculparam e tudo mais, que não sei o quê. Mas aí fica a reflexão, né? Por que cortaram ela? Por que não acharam que ela era ativista? Será que ela vai ter que ficar toda vez no centro? Ou do lado, por exemplo, da Greta, para que ela não seja cortada? Né? É porque hoje a gente ainda dá muita voz para as pessoas brancas também, né? Por exemplo, eu estou falando, já aconteceu, tipo, tanto como mulher quanto como indígena mesmo, de eu falar uma coisa aqui, a galera não é legal. Daí o homem branco aqui falou a mesma coisa que eu, ou menos. Nossa, você realmente sabe muito, manja muito do que eu... Sabe? Por que isso? Né? Começar a colocar essa reflexão também, né? Vamos da gente colocar essas pessoas e cobrar, né? Cobrar também. Por que só essas pessoas são ouvidas e a gente não? Eu só quero dar um pitaco nessa história, porque eu acho que tem, vamos dizer assim, essa questão ela é um problema em camadas, né? Vamos dizer assim. Então, tem uma camada que diz respeito às nossas relações mais interpessoais mesmo, né? O quanto que elas são permeadas pelo machismo, né? Pelo racismo, por um sentimento anti-jovem, né? E tal. Agora, tem uma outra questão também que é o seguinte: os meios de comunicação eles não respondem espontaneamente, vamos dizer assim, à comunicação das pessoas, né? Não é uma coisa neutra. Os meios de comunicação no Brasil, especialmente, mas no mundo todo, estão nas mãos, né, de pequenos grupos econômicos muito poderosos e que produzem uma comunicação que ela tenta se apresentar como neutra, né? Mas que, na verdade, é todo um processo de manipulação. Tem dois trabalhos muito legais, né? Tem um vídeo, né, em cima de um texto do Noam Chomsky, que ai, meu Deus, agora me deu branco. Tem outro brasileiro, da Luiz Biondi, que é Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, que é fantástico para a gente entender como é que eles constroem os discursos deles. O do Chomsky é a construção do consenso, né? São dois textos, dois trabalhos bem interessantes, textos, né? No caso do Chomsky, virou
tem um vídeo também que resume o texto dele, bem interessante para a gente pensar nisso, né? Que o papel, né, que determinadas pessoas acabam assumindo, muitas vezes está fora do controle, inclusive delas, né? Porque não só os meios de comunicação são controlados pelos grandes grupos econômicos, como os organismos multilaterais também, né? Então, por mais, por exemplo, que num momento como esse, né, a gente tenha que levantar as mãos para o céu para a existência da Organização Mundial de Saúde, né, que está ali dando orientações, né, que a gente pode contrapor, né, ao absurdo que acontece aqui no Brasil, os organismos multilaterais também são dominados pelos grandes grupos econômicos, pelas nações mais poderosas do planeta, né? Então, uma ONU, por exemplo, né, receber uma liderança jovem, europeia, né, é uma opção da ONU, né? Vamos dizer assim. É uma coisa de para quem que eles dão voz, para quem que a mídia dá voz, para quem que os organismos multilaterais dão voz, né? Por isso que é tão importante também a gente refletir sobre para quem que a gente dá voz, né? Não que eu esteja aqui dizendo que não tem que dar voz para a Greta, né? Eu acho que tudo que eu ouvi dela, inclusive, não é. Eu não vi uma fala da Greta que a gente possa dizer assim, ela está pensando no meio ambiente de uma perspectiva eurocêntrica, né? Porque no discurso dela, ela diz claramente que a Europa tinha que parar de crescer agora, zero, para poder, por exemplo, resolver os problemas de saneamento e habitação dos países da periferia do capitalismo, né? Então, não que especificamente a Greta não tenha que ser ouvida, né? Que não vale a pena dar voz para a Greta. Mas aquilo que vocês estão falando, tem milhares, né? Centenas de milhares de militantes no mundo construindo as transformações que o mundo precisa enfrentar, né? E a gente precisa horizontalizar o nosso papel, né? Como quem quer mudar o mundo, tem que ser permanentemente de horizontalizar as relações, e isso inclui horizontalizar as comunicações, né? Permitir que não seja, né, a família Marinho, mais o Silvio Santos, mais a Igreja Universal, né, que decidam o que se discute, que se fala, quem se conhece aqui no Brasil. Essa luta pela comunicação popular, ela é também, eu acho que essencial, né? E no caso aqui específico do debate que a gente está falando, né, colocar a comunicação popular a serviço, né, das vozes da floresta, das vozes dos povos indígenas. Sim, inclusive, os povos indígenas também eles têm as suas mídias alternativas, né? Nós estamos aí, e os jovens indígenas estão fazendo a mídia alternativa. Se você vai no Instagram, tem vários perfis lá. A gente tem o Mídia Índia, o próprio perfil da Canidé, a gente está sempre fazendo denúncia. O perfil da PIB, que ele lança a quantidade dos indígenas atingidos pela Covid. E se você pega os dados lançados pela PIB, você vê a diferença gritante dos dados apresentados pelo governo. Por quê? Porque eles vão lá na aldeia, a aldeia está levando esses dados para a PIB, entendeu? Porque a gente sabe que o Brasil está sofrendo com uma subnotificação, né? E os indígenas também estão passando por isso, né? E aí a mídia alternativa está aí para mostrar, tipo, a realidade também, né? E aí a gente começar a ver, né, essas coisas, não, como você disse, não ficar só na mídia tradicional, que a gente sabe que ela coloca o que ela quer, que ela faz, se ela quiser, ela faz acontecer, que não sei o quê. Porque eu também tenho minhas críticas muito à Globo, né? Porque agora ela está batendo no Bolsonaro, mas foi ela que colocou ele lá também, né? E aí, porque também... Chay, eu tive uma ideia agora, ver o que você acha. A gente podia fazer um próximo programa sobre a comunicação popular indígena. Você podia pensar aí
de repente você, mais alguém que você acha que possa ajudar. E aí a gente cata os links, né? Os contatos. Vocês pensam aí quais são, sei lá, os 5 principais órgãos de comunicação popular indígena que é importante ajudar a divulgar, a dar visibilidade. E aí a gente podia fazer um programa usando esse instrumento de compartilhar a tela para a gente compartilhar essas experiências. Vocês mostraram, olha, esse aqui é o grupo tal. Ele se articula assim para você assistir a produção deles, né, tem que entrar aqui nesse link e tal. Eu acho que a gente podia fazer um programa especialmente sobre isso. Eu queria fazer vários, tá? Com os povos indígenas. Eu acho que a gente tinha que fazer um mapa aí de lideranças de várias regiões do Brasil para a gente gravar pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. A gente quer avançar o máximo possível no diálogo com as populações indígenas aqui nesses nossos programas da quarentena ecossocialista e libertária. Eu queria, a gente já está passando de 1 hora de conversa, né? Aí nessa hora eu começo a encaminhar para a gente ir encerrando, né? Mas aí eu queria chamar o Pedrão para falar de novo, né? Fazer as últimas considerações, observações. Não precisa, sem pressa, tá? Eu só estou caminhando para a gente terminar, ninguém precisa correr. E aí depois a Chay fecha com chave de ouro, falando o que ela achar importante para encerrar o programa. Pode ser? Fala aí, Pedrão. É sempre um aprendizado escutar pessoas, né? E juventudes e jovens indígenas é mais nível ainda. Bom, eu acho que essa tua proposta 5 é fantástica, assim. Acho que dá visibilidade a quem precisa muito de visibilidade. E lutar pela Amazônia, defender a Amazônia, eu acho que o nosso papel aqui no Rio de Janeiro é muito esse que você está cumprindo, sabe, 5? Da gente dar voz a quem precisa ter voz. Eu acho que o Chico Mendes ele conseguiu ter quando a gente aqui no Rio conseguiu fazer um movimento chamado Salve a Amazônia, trazendo ele para cá. Acho que agora a gente é que tem que ir para aí, né? E escutar vocês para ensinar a gente, né? Eu acho que isso é muito necessário. Então eu queria dizer que a gente está na luta, Chay, e que a gente está lutando aqui contra a grilagem. A gente tenta muito fortalecer aqui a luta indígena local, porque a gente tem o mandato do 5, dá muito suporte à luta que tem aqui, que chama-se Aldeia Maracanã, né? Então, a gente tem um reconhecimento, todos os nossos eventos que a gente faz aqui, da Coalizão pelo Clima, o Amazônia pela Rua, dos movimentos que vão à rua às vezes, né? Sempre as indígenas falam, fazem um canto de entrada. Essa é a nossa, é o que a gente acredita, fortalecimento da luta de todos. E dentro da diversidade, né? Quanto maior a gente puder ser diverso, melhor né? Então, isso que eu acho que é incrível, assim, e que eu fico muito da gente no meio desse caos todo, só para concluir, nesse meio desse caos todo, e 5, a gente está conseguindo fazer uma coisa que eu acho muito importante, que é falar sobre a questão ambiental com quem tem direito e quem tem que falar, né? Porque isso é muito importante, sabe? Eu acho que esses programas eles vão ter um papel daqui a um tempo muito importante na formação política das pessoas. E eu acho que esse o nosso... eu costumo dizer que eu sou já da velitude, né? Tem a juventude e eu sou da velitude. Com muito orgulho. Assim, meus cabelos na quarentena, as pessoas
para concluir mesmo, assim, que eu falo demais, as pessoas sempre me sacaneiam que eu pinto o cabelo, né? A maior prova que eu não pinto o cabelo é a gente estar na quarentena e não tem tinta nenhuma, pode estar tá tudo preto. Mas eu sou um senhorzão já. Eu sou, então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos fazer esse aí, só que esse próximo eu só vou ajudar a fazer, mas não vou estar presente com as lideranças indígenas aqui junto contigo, tá? Assim. Será que esse negócio do Pedrão ficar tirando onda com cabelo na frente do careca pode ser considerado politicamente incorreto? Fiquei na dúvida agora. Ele é mais velho que eu, tá? Só que os meus cabelos já foram. Eu não posso nem ter eles brancos, pô. Chay, muito obrigado mais uma vez por você estar participando aqui com a gente. Eu queria que você fizesse seus comentários finais à vontade, viu? Porque é muito importante a sua voz aqui conosco hoje. Então, gente, mais uma vez agradecer mesmo, né, o espaço, né, que, como eu disse, é muito importante também ter vocês na luta junto com a gente, né? E vocês já falam que estão na luta, então eu acredito. E uma das formas de lutar é exatamente dar espaço para a gente estar falando, né? Então, primeiramente, de novo, agradecer, né? Falar para todo mundo que está assistindo, escutem os povos indígenas, escutem os jovens indígenas, né? Isso aqui é uma luta de todo mundo. A floresta é uma luta de todos, né? Uma luta de todos nós, do mundo inteiro, não só dos indígenas, não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro. Que a gente está aqui, né? Mais de 500 anos lutando e a gente vai prosseguir lutando, né? Não tem governo fascista que derrube a nossa luta, não. Que a gente vai para cima. A gente não tem medo, não, né? A gente não tinha medo antes, agora que a gente não tem mesmo, né? E eu acho que e com certeza vamos fazer sim esse próximo. Aí eu topo muito fazer, né? Colocar, mostrar quem são as pessoas que estão falando, como que a gente está falando, né? Eu acho isso muito importante também. Então vamos fazer sim. Parabenizar, né? Vocês por essas lives que vocês estão fazendo. Que isso também é mídia alternativa, né? Vocês também estão levando muito conhecimento para muita gente. Então a gente não pode também deixar de parabenizar vocês por isso, né? Que isso é muito legal, né? Isso é muito importante, né? Que as pessoas escutem essas coisas, né? Escutem as outras pessoas. Então, parabéns por estarem trazendo isso, né? Espero que vocês continuem também nessa luta aí, que é muito importante. E é isso, estamos juntos, né? Juventude e velitude juntos. Eu ainda não me conformei muito, não, porque eu ainda tenho que viver mais 10 anos para chegar na idade do Pedrão. Ainda não estou muito conformado. Chay, muito obrigado mesmo por essa conversa nossa hoje. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com essa conexão carioca, Paetê, Suruí. Eu acho que a gente tem que investir nessa conexão. Eu acho que um fruto desse momento em que a gente está vivendo, ele pode trazer alguns frutos, apesar de ser um momento trágico. Eu espero que um desses frutos seja aproximar mais os brasileiros, as brasileiras, aproximar mais, né, as pessoas, os oprimidos, as pessoas da classe trabalhadora do mundo todo, né? A gente aprender essa ferramenta, a internet, é uma ferramenta do capital, é usada pelo capital de várias maneiras, né, para impor a sua dominação, mas a gente também tem que usar essas ferramentas contra esse mesmo capital, a favor dos povos, né? Então, olha que interessante, a gente comentou antes do programa entrar no ar, né? O Pedrão está pertinho da minha casa, a gente está a 4, 5 quilômetros um do outro. Nós dois e a Chay a milhares de quilômetros de distância. E a minha comunicação com a Chay está melhor do que a minha comunicação com o Pedrão, né? Essa distância desaparece. Então, a gente tem que aproveitar
né, para que o diálogo entre, né, os oprimidos do Brasil e do mundo se estreite ainda mais, né? A gente quer dar essa contribuição. A gente tem tentado, por exemplo, eu tenho feito plenárias virtuais do mandato. A cada 15 dias, a gente usa essa ferramenta aqui, o Zoom, para reunir a galera. Uma parte das plenárias, quando a discussão é menos delicada, a gente transmite ao vivo. Coisas mais internas a gente não tem transmitido ao vivo. Mas o que a gente quer mostrar também? Não é só fazer o debate, mas é ajudar com exemplo, né? Quando eu faço uma reunião do meu mandato e coloco nas redes sociais, eu estou mostrando para o Grêmio Estudantil, para a Associação de Moradores, para o sindicato, que eles não precisam interromper as reuniões deles por causa da pandemia. Não precisa interromper a articulação, né? E, ao contrário, todos esses movimentos estão no momento que tem uma possibilidade de se aproximar de suas bases, né? Porque as pessoas estão com mais tempo para, né? Por exemplo, uma associação de moradores que organize grupo de zap, né? Eu estou pensando aqui no Rio, né? Por rua, do bairro dela. Vai ter muito mais chance da galera aderir a participar disso nesse momento do que há 6 meses atrás, quando estava todo mundo só tocando sua vida, né, de uma maneira muito mais individualista, né? A gente está num momento em que as pessoas, inclusive, têm necessidade de entender o que está acontecendo, né? Bom, já estou eu falando demais de novo. Era só para eu terminar de me despedir, para agradecer ao Pedro Aranha também por mais essa colaboração para a nossa quarentena ecossocialista e libertária. E eu espero que, muito em breve, eu possa cumprir o meu compromisso com o Almir, né, que eu tinha prometido para o Almir que eu ia visitar vocês em janeiro desse ano. Mas rolou uma crise de abastecimento de água aqui no Rio de Janeiro. Na época, a SEDAI, inclusive, a SEDAI ficou dizendo que era geosmina, um negócio sem perigo. E essa semana saíram os laudos dizendo que era cocô. Aí eu não pude sair do Rio de Janeiro em janeiro. Eu fiquei muito triste, né, porque eu quero muito ter a oportunidade de conhecer, né, de perto o povo suruí e de conhecer Rondônia, que eu nunca tive a oportunidade de visitar até hoje, né? Chay, muito obrigado. Pedrão, muito obrigado. Vamos seguir nos nossos encontros, né? E até o próximo programa da nossa quarentena ecossocialista e libertária.